Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Que o Eterno siga os abençoando grandemente no nome de Yahushua HaMashiach. Vamos para mais um estudo sobre o marcionismo, a heresia de Marcion de Sinop. Quem foi esse Marcion ou Marcião na forma portuguesada? Eu vou aqui usar o resumo que o Wikipédia fez sobre o marcionismo e também sobre Marcião de Sinop como personagem. Aqui temos um bom resumo e pontos da doutrina que Marcião trouxe naquela época. E vou rebatê-los com as Sagradas Escrituras. Por que eu estou trazendo esse estudo? Porque eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que estão caindo nessa heresia. Eu estou rebatendo eles, refutando-os com as Escrituras Sagradas, esclarecendo alguns pontos. Embora algumas pessoas são tão blasfemas em suas palavras, que aí eu tenho que excluir os comentários e até bloquear elas, devido ao nível das palavras que falam. Por isso estou fazendo esse estudo, porque muitas pessoas estão caindo nessa linha de pensamento, em negar o Antigo Testamento como se o Deus do Antigo Testamento fosse um outro Deus, fosse o próprio diabo, um Deus mau, e não o único e verdadeiro Criador. Muitos estão caindo nisso, meus irmãos, porque não compreendem as profecias do Antigo Testamento. Não compreendem o momento daquela aliança, ou daquele tempo o qual o Eterno tratava com aquele povo de forma nacionalista, porque era um povo que desse povo se formou uma nação de pessoas, independente de região geográfica, embora depois tenha vindo a terra prometida, onde se originou também a nação conforme a geografia. Muitos não compreendem as passagens do Antigo Testamento e caem para esse lado mal do marcionismo, até sem saberem que veio de uma pessoa que foi contra os primeiros convertidos da igreja primitiva, para que entendam. Muitos seguem como se fosse uma própria religião. Então estou trazendo esse estudo para que abram os olhos, e aqueles que estão seduzidos ou tentados a crer nessa linha de pensamento, vocês conhecerão então que vem e provém do marcionismo, do personagem chamado Marcião de Sinop, ou Marcion, que foi uma seita religiosa cristã no século II, para que entendam, no segundo século, depois do Mashiach, depois do Messias, no tempo onde já existiam sucessores dos próprios apóstolos de Cristo, do Mashiach, ensinando ali aquele povo. Foi uma das primeiras heresias naquele tempo. Marcionismo porque provém de Marcião ou Marcion. Então temos aqui na história que foi estabelecida por Marcião de Sinop, aproximadamente nos anos 110 a 160, filho de um bispo. Ele propagou-se na Ásia Menor e na antiga Roma, em comunidades que se multiplicaram e constituíram uma vasta rede na bacia do Mediterrâneo. Isto aqui quer dizer que Marcião era rico e possuía muitos navios, diferente dos verdadeiros apóstolos e sucessores dos apóstolos. Por isso está escrito aqui que eles possuíam uma vasta rede na bacia, eles tinham muitos navios. Então Marcião de Sinop era um homem rico. E a tese dele foi considerada herética, e Marcião excomungado em 144 depois de Cristo. Temos aqui algumas características gnósticas. Tinha base no cristianismo ligado à tradição paulina. Simplificou as cerimônias dos primeiros cristãos, praticando uma moral severa, com interdição ao casamento, jejuns rigorosos, preparação para o martírio e fraternidade austera. Fraternidade austera são aquelas pessoas que seguem o celibato e não podem ter prazer ou outros prazeres
no que corresponde realmente a prazer, não sendo só com a mulher, mas há outros prazeres também. Ele se abstém de qualquer tipo de prazer. Quando diz aqui que ele estava ligado à tradição paulina, é porque ele rejeitava os ensinos apostólicos dos 12 apóstolos, alegando que eles se corromperam. É, isso mesmo. Ele alegou que os apóstolos se corromperam e somente o apóstolo Paulo entendeu corretamente o que o Mashiach veio trazer ao mundo, porque conhecia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso não é verdade. O seu corpo doutrinário partia da oposição entre justiça e amor, lei e evangelho. Rejeitava o Antigo Testamento como ultrapassado, anunciando o cristianismo autêntico baseado na contradição entre dois deuses: o Deus da lei, o demiurgo, que seria o Deus do Velho Testamento, e o Deus do amor como revelado por Jesus Cristo, o Yahshua Mashiach, no original em hebraico. Yahshua quer dizer Yahushua, porém de forma abreviada, porque Yah representa o nome do Pai. Marcial acreditava no mesmo dualismo que os gnósticos a respeito do mundo material, no sentido que a matéria é antagônica do bem e que, portanto, o Deus criador do ser humano, o demiurgo, é limitado e mau, pelo que sua criação material também deveria ser má. Todavia é importante ressaltarmos que Marcião não era gnóstico, embora certamente tinha tido contato com as ideias gnósticas. Pelo sistema de Marcião, o ser humano era a criação do Deus da lei, o Deus do Velho Testamento judaico. Severo e cheio de ira, este Deus concebeu ao ser humano uma lei impossível de cumprir, e por isso o ser humano viveria sob uma maldição. Tem algo sério aqui que eu já vou rebater com a Sagrada Escritura, que eles trazem, ou aqueles que se aprofundam mais nessa doutrina, que o Criador ali no Éden, quando criava essas coisas que podemos ver, né? Essas coisas que são ligadas à matéria, consequentemente o ser humano, que foi feito do pó da terra, ele quer dizer que foi o diabo mesmo. Aqueles que seguem essa doutrina querem dizer que o Criador não é o Criador, o Pai do nosso amado Salvador. Eles querem dizer que o Criador, que criou o ser humano do pó da terra e as coisas materiais que vemos, a terra, as pedras, a água e todas essas coisas visíveis, é o diabo mesmo. Para que vocês não percam tempo no entendimento. É isso que eles querem dizer. Só que alegam e traz a palavra ou a nomenclatura de Deus do Antigo Testamento, ou demiurgo, como um Deus mau ou outro Deus, diferente do Deus verdadeiro, para que entendam. É isso que eles fazem. Porque eles não entendem exatamente o que aconteceu no Gênesis. E tem mais. Esse pessoal nega o capítulo 1 do livro de Gênesis, ou Bereshit, no hebraico. Por quê? Porque eles afirmam que a criação, a verdadeira criação, inicia a partir do segundo capítulo. Vejam a contradição. No final desse estudo, eu vou deixar um vídeo antigo que eu fiz explicando por que aparece no primeiro capítulo e no segundo capítulo a criação do homem. Não são duas criações, não são dois homens, nem duas mulheres. Aí vocês verão realmente a harmonia entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo, só para refutar essa afirmação deles. Também não existe Lilith, o qual será o tema para um próximo vídeo, para refutar também essa heresia ou invenção sobre uma primeira e segunda esposa de Adão. Agora, antes de continuarmos a leitura, só para reforçar mais essa refutação, que eles trazem o Criador das coisas que podemos ver, materiais, como se fosse o diabo. Vamos ler no livro de Gênesis, o Bereshit, em hebraico, quando o homem peca, e o Eterno fala que o homem se torna como eles, conhecendo o bem e o mal.
Antes disso, eu vou ler aqui no capítulo 2, no versículo 9, onde está escrito: O Yahweh, Elohim, o eu sou o Criador, como está aqui traduzido, é o Senhor Deus, fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos aqui a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim. Agora, no versículo 16, o Eterno deu essa ordem para que o homem obedecesse. 16 e 17, onde está escrito: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. E o Eterno, né? O Eu Sou. Olha aqui o nome dele. Yahweh. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Assim disse o Eterno, o verdadeiro Criador. Porém, eles querem dizer que aqui era uma trindade satânica. É isso mesmo. Eles dizem que era uma trindade satânica. Por quê? Porque eles não entenderam o versículo que eu vou ler agora para vocês. Depois que o homem peca, no capítulo 3, no versículo 22, onde temos: Então declarou Yahweh, Elohim, Yahweh o Criador: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Eles não entenderam aqui o seguinte: que tanto o eterno Criador, como suas hostes celestiais, e também como o diabo e seus anjos, ambos conheciam o bem e o mal. Porque antes da rebelião do diabo com seus anjos, não existia o mal. Mas após isso, tanto o bem, o Criador, como seus anjos, e o diabo com os seus anjos, conheciam o bem e o mal. Por isso o Eterno diz aqui: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Porque o ser humano ainda não conhecia o mal. Ele foi criado pelo Criador, o bem eterno, porém ele não conhecia o mal ainda. Somente o Criador, seus anjos, e o diabo e seus anjos. Por isso, depois que o homem peca por causa do diabo, aí sim o homem passa a conhecer o bem e o mal, como os anjos e o Eterno já conhecia, e também o diabo e os seus anjos. Eles trazem essa passagem como se o diabo estivesse conversando com a sua trindade satânica, e não compreendem realmente o verdadeiro contexto. Porém, é lógico e fato, e é simples, que ambos os lados conheciam o bem e o mal. Não tem nem o que discutir nisso aqui. Porém, eles isolam muitos versículos e dão um nó na cabeça dos incautos, e eles caem nesse desvio da verdadeira sã doutrina dos apóstolos. Nesse desvio que iniciou com Marcião de Sinop. Eu poderia estender aqui nas outras passagens, porém isto aqui já é o suficiente para que entendam o que eles não compreenderam. Agora vamos continuar a leitura do resumo do Wikipédia sobre o marcionismo. Mas o Deus primeiro da bondade, o ser primeiro, tivera piedade do ser humano e mandara seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Essa manifestação do Deus primeiro seria um Cristo docético, não feito de carne e sangue, mas puramente espírito. Não estando submetido ao nascimento ou à morte, ele se vestira com a forma de um homem de 33 anos de idade, que o demiurgo fez com que fosse crucificado. Por causa disso, seguindo o destino do Salvador, os cristãos deveriam sofrer perseguições para merecerem a libertação no fim dos tempos, quando o Deus do amor finalmente os libertaria da ferocidade da lei e da matéria. Vejam aqui que ele mostra categoricamente que esse demiurgo é o diabo, que o Criador de todas as coisas que vemos é o diabo. Isso entra em contradição com várias passagens bíblicas, tá, meus irmãos
não é verdade isso aqui que ele trouxe. É uma doutrina diabólica. Porque no próprio livro de Apocalipse temos ali a menção da árvore da vida, que foi o próprio Criador que criou, não foi o diabo. O próprio Criador, ali através do espírito de profecia, do anjo que falava com o apóstolo João, e através do próprio Mashiach, nosso Salvador, trouxe menção que, ao que vencer, poderá comer da árvore, do fruto da árvore da vida, que está no jardim do eterno, que será restaurado no reino milenial e depois por toda a eternidade. Ou seja, essas coisas não foram criadas por um Deus mau, ou seja, o diabo, mas pelo próprio e único verdadeiro Criador. O diabo não é criador. Ele é um ser criado. E continuando aqui o resumo, porém Cristo, uma vez tendo ressuscitado, acusou o demiurgo, o diabo, de agir contra a sua própria lei, e por causa disso o demiurgo foi obrigado a entregar ao Deus bom as almas dos redimidos que tinham morrido. Com a finalidade de atrair estes bons para si, o Deus bom criou Paulo, o único que entendia a doutrina tanto do Deus do amor quanto do Deus da lei, sendo também o único que compreendia a antítese entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e entre o Deus da lei e o Deus do amor. Vejam que é o que eu já tinha falado anteriormente. Ele traz aqui a negação do Antigo Testamento e categoricamente, explicitamente, que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Em outras palavras, não está escrito assim, mas é isso mesmo que eles dizem. E que a lei foi trazida pelo diabo. Meus amados irmãos, não tem como Mashiach, o Filho do Eterno, o verdadeiro Elohim, se fazer carne, vir à terra e cumprir uma lei que foi estabelecida pelo diabo, se submeter a uma lei diabólica. Isso não existe nas Escrituras. Isso é uma contradição de Gênesis a Apocalipse. Nem a lógica permite isso. O Criador, acima de todas as coisas, porque ele não está abaixo de nada, por isso ele é o Altíssimo, é o Elion, o Altíssimo. Por quê? Porque não está abaixo de nada. Acham que ele se submeteria a uma lei diabólica e a cumpriria? Viveria conforme a lei do diabo, de um Deus falso? Jamais. Ou seja, eles negam a lei do verdadeiro e único Criador, que se manifestou assim, com a Torá, que quer dizer instrução, no Antigo Testamento, para que o povo de Israel aprendesse a ser uma nação, com leis e diretrizes, preceitos, para que se tornasse uma nação criada pelo próprio Criador. Então vejam que eles negam tanto as escrituras sagradas do Antigo Testamento, a Torá, a lei, como os profetas e também o próprio Criador. Naquela fase do Antigo Testamento, que é mais conhecido como o tempo da lei, lembrem que com Adão era um tempo de inocência, Noé um tempo de governo humano, Abraão, um tempo de promessa. Quando chegou Moisés, se tornou um tempo de lei, até vir o nosso amado Salvador, que testificou que a lei e os profetas profetizaram até João. E ele trouxe uma nova mensagem, focando a graça através do seu sacrifício. Então são maneiras e fases do Eterno preparar o ser humano para que entenda o que virá depois. Não é um falso Deus ou o diabo. O ser humano não estava preparado para ouvir a mensagem da graça naquele tempo ainda. O ser humano tinha que ganhar conhecimento, aprender mais do Eterno, até chegar o tempo do Salvador, como também até chegar o tempo do reino milenial, onde ele será o Rei dos Reis, o Mashiach, filho de Davi, para cumprir as Escrituras sagradas também. Isto eles não entendem. O povo não estaria preparado
para receber a mensagem da graça do nosso amado Salvador no tempo da lei. Ali eles se formaram como nação. Eles tinham que receber um outro tipo de mensagem primeiro. E temos aqui que alguns chegaram a julgar que os marcionistas eram antissemitas. A palavra marcionismo é mesmo por vezes usada para referir às tendências antijudaicas nas igrejas cristãs. A razão para este ressentimento contra os judeus tem a ver com o contexto em que surgiu. Em Roma, naquele tempo, os romanos lembravam-se ainda das guerras romano-judaicas. A primeira entre 66 e 73. Isso aqui foi quando o general Tito, entrou em Jerusalém no ano 70, aproximadamente, e destruiu o santuário, destruiu o templo, destruiu a cidade, que levou à queda do segundo templo. A segunda sendo a revolta de Quitos em 115 e 117, e a terceira 132 e 135, a de Simão Bar Coqueba, o falso Messias. Sobre esse falso Messias eu falei no vídeo sobre as profecias do rabino Judá ben Samuel. Se querem ver sobre Simão Bar Coqueba, vejam esse vídeo no canal sobre Judá ben Samuel e os 10 jubileus. Consequentemente, os judeus eram muito impopulares. Muitos eram escravos do Império Romano e eram inclusive atirados aos leões no Coliseu de Roma. Só para lembrar, muitos judeus que foram jogados no Coliseu de Roma aos leões, eles eram convertidos dos apóstolos. E temos que a sua teologia, a teologia de Marcião de Sinop, propunha assim dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Foi denunciada pelos pais da igreja pelo que foi excomungado. Ressalta-se que a doutrina da igreja em todos os séculos posteriores condenou a crença na existência de dois deuses como contrária à teologia cristã. Tertuliano escreveu o célebre Contra Marcião, de onde se pode reconstruir grande parte do chamado Evangelho do Senhor escrito por Marcião. Isso aqui, Tertuliano também foi um outro que trouxe uma teologia herética e a favor de Marcião, tá? Futuramente falarei sobre esse outro personagem da era primitiva. Agora temos aqui sobre Marcião de Sinop, que ele foi um dos mais proeminentes heresiarcas daquele tempo. Como já vimos, a sua teologia chamada marcionismo, como foi nomeada, trazia essa crença em dois deuses, o Deus mau do Antigo Testamento e o Deus bom do Novo. Eu vou resumir aqui nesse outro artigo. Já vou vir aqui onde diz que Hipólito relata que Marcião era filho de um bispo na cidade de Sinop, na província romana de Ponto, do Ponto, atualmente na Turquia. Seu contemporâneo Tertuliano o descreve como um proprietário de barcos. Marcião provavelmente foi consagrado bispo, provavelmente um assistente ou um sufragâneo de seu pai em Sinop. Quando encontrou-se com ele, Policarpo de Esmirna chamou-o de primogênito de Satanás, segundo Jerônimo. Temos aqui alguns livros de histórias dos pais da fé, relatos históricos desses homens, Policarpo de Esmirna era um sucessor praticamente do apóstolo João, que foi evangelizado pelo apóstolo e foi líder ali na igreja ou congregação Querrilá, os irmãos que se reuniam na cidade de Esmirna, Policarpo de Esmirna, por isso o nome. Esse homem que chegou a conhecer o apóstolo João, ao ver Marcião de Sinop, o chamou de primogênito de Satanás, como um dos primeiros a desviar o ensino da verdade para as pessoas. Está relatado segundo Jerônimo. Então temos que Policarpo de Esmirna, se essa história de Jerônimo é verdadeira, Policarpo de Esmirna confirma, porque Policarpo de Esmirna foi um verdadeiro convertido, sucessor do apóstolo João. Ele confirma então que o ensino de Marcião de Sinop era diabólico, ao chamá-lo de primogênito de Satanás. Por quê? Porque era um dos primeiros a trazer uma heresia braba contra os primeiros convertidos e o ensino que eles traziam do Evangelho, das Boas Novas. E como hoje também combatemos muitas heresias e falsos ensinos, naquele tempo a igreja primitiva, os irmãos que se congregavam em determinadas cidades,
também combatiam heresias. Epifânio afirma que após um começo como um asceta, ele seduziu uma virgem e foi excomungado por seu pai, fazendo com que ele deixasse a sua cidade natal. Lembram que asceta é aquele segmento que se desfaz ou se abstém de qualquer tipo de prazer, inclusive com mulheres e virgens. Este relato já foi contestado por estudiosos, que o consideravam como fofoca maliciosa, mas recentemente Bart de Ehrman sugeriu que esta sedução de uma virgem seria uma metáfora para a sua corrupção da igreja cristã, sendo esta a virgem não deflorada. Marcião viajou para Roma em 142 e 143 d.C. Nos anos seguintes, Marcião desenvolveu seu sistema teológico e atraiu um grande grupo de seguidores. Ele fez uma notável doação de 200.000 sestércios para a igreja. Quando os conflitos com os bispos de Roma começaram, Marcião organizou seus seguidores em uma comunidade separada. Ele foi consequentemente excomungado pela Igreja de Roma e sua doação foi devolvida após sua excomunhão. Ele retornou para a Ásia Menor, onde continuou a propalar o marcionismo. Lembrando aqui, irmãos, que a Igreja Católica Apostólica Romana não existia ainda, tá? Eles chamam de bispo como líderes, porque tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, o Kefa, e Shaul, no hebraico, eles foram para Roma e evangelizaram aquelas pessoas. Existiam líderes ali também, com os convertidos. Não eram bispos da Igreja Apostólica Católica Romana. Não. Essa igreja ela veio surgir depois do ano 300, no Concílio de Nicéia. Mas aqui está bispo porque assim traduziram, como líderes. Mas não tinha ainda nada a ver com a religião da Igreja Católica, tá? Porque ainda se tratava dos anos 142, 145, do primeiro ao segundo século, mais precisamente segundo século. E a Igreja Católica veio existir depois do ano 300, aproximadamente 315. Então temos o estudo das Escrituras Sagradas, juntamente com outros escritos que circulavam na época da Igreja nascente. A maioria foi eventualmente incorporada no cânone do Novo Testamento. Levaram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo eram incompatíveis com as ações do Deus ou de Deus no Antigo Testamento. A resposta dele para este paradoxo foi o desenvolvimento de um sistema dualista por volta do ano 144. Esta noção dual de Deus permitiu que Marcião reconciliasse as suas supostas contradições entre a teologia da Antiga Aliança e a mensagem de Boas Novas. Novamente, Marcião afirmava que Jesus Cristo era o Salvador enviado por Deus Pai, com Paulo como seu principal apóstolo. Ao contrário da nascente igreja, Marcião declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião, contrário ao que muitos acreditam, não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas. Ele acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, provando assim que, veja o nome sagrado aqui, não era o mesmo Deus a quem Jesus se referia. Isso é uma mentira de Satanás. E realmente uma das primeiras mentiras naquele tempo. Terríveis. Heresia braba, porque até Policarpo de Esmirna o chamou de primogênito de Satanás. Se for realmente verdadeira essa história, e tudo indica que sim. Porém, o que é verdadeiro é que a doutrina existe de Marcião e está totalmente equivocada. Um exemplo no Gênesis, quando o Eterno, nem vou pronunciá-lo o nome, está andando no jardim do Éden, perguntando onde estava Adão. Marcião interpretava isso como se o Eterno tivesse literalmente andando através do jardim, em alguma forma de corpo físico, e que literalmente não sabia onde estava Adão. Deus Jeová chamou ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Ele argumentava que isso provaria que o Eterno poderia habitar um corpo físico, algo que o Pai jamais faria, e que o Eterno também era capaz de ser ignorante, algo completamente diferente do Pai a quem Jesus se referia. Isso aqui é uma ignorância total por parte de Marcião, por não entender e compreender essa passagem. Infelizmente muitos têm caído nesse engodo de Satanás, e que Yahushua os repreenda a todos.
E se você está ouvindo, você que segue essa doutrina e já blasfemou contra as escrituras sagradas e contra o Eterno, se você colocar outro comentário malicioso e blasfêmico como já fez, ou como outros de vocês já fizeram no canal, o tempo está próximo, saibam que serão excluídos e o seu perfil bloqueado para não comentar mais nada no canal. Agora, se são pessoas que estão ainda sendo tentadas ou seduzidas a cair nesse engano, eu responderei sim seus comentários conforme a educação que apresentem sobre esse tema, e responderei suas dúvidas. Então temos aqui, amados irmãos, que o Eterno Criador, ele tem uma imagem, e essa imagem se fez carne. E sabemos que é o Mashiach. Lógico que é o Pai, ninguém pode ver, mas o Elohim unigênito que está no seio do Pai, este ele o fez revelar. Era o corpo qual os anjos viam na eternidade. A imagem do Mashiach, do Eterno, o nosso Salvador. Porém, na dimensão eterna, na dimensão espiritual perfeita, naquela ocasião, o Eterno, em seu corpo espiritual, lá na sua glória, ele poderia passar por todas as dimensões espirituais e físicas e se revelar ao homem, como também apareceu a vários profetas em um corpo de uma outra dimensão. Isso que eles não entendem, pois está confirmado pelo próprio apóstolo Paulo que o nosso Mashiach, o nosso Salvador, o Messias de Nazaré, ele é a imagem do Deus invisível, como está traduzido e escrito. Por isso, ele poderia aparecer em um corpo ali e ver Adão e Eva. Porém, no sentido espiritual, Adão ele reconhecia a presença do Eterno e ouvia sua voz. E para dialogar com o homem, para que o homem possa responder, não é que o Eterno não sabe, ele sabe. É lógico que ele tem que perguntar. O mesmo fez o nosso amado Salvador quando expulsou uma legião de demônios do Gadareno, ou Gerazeno. Porém, antes ele perguntou como se chamava aquele demônio. E ele respondeu que se chamava Legião. Vocês acham que o nosso Salvador não sabia? Lógico que sabia. Porém, ele pergunta para que surja uma resposta e assim seja testemunhado para aqueles que ouçam ou leiam depois, ou fiquem sabendo de alguma forma, para que seja relatado, testemunhado, para que ocorra uma interação, porque o Eterno sabe de todas as coisas. Mas para que se desenvolva uma interação, um diálogo, ele tem que perguntar. Isso é a coisa mais óbvia, mas ele sabe. Então, sem precisar citar os capítulos e versículos, o que eu citei aqui está nas Sagradas Escrituras. Então, temos aqui isto já refutado facilmente, porque o Mashiach é a imagem do Elohim invisível e também tem que se perguntar para que o homem possa responder e assim desenvolver um diálogo, mesmo o Eterno sabendo e conhecendo todas as coisas. Mas ele quer que nós oremos, não é assim? Ele sabe de todas as coisas antes mesmo de pedirmos. Isso é o que está escrito. Mas ele quer que oremos para que se desenvolva um relacionamento. Estão entendendo? Então não tem nada a ver com essa ignorância de ser o diabo que não é onisciente e perguntar onde estás, porque não sabia onde ele estava. Lógico que ele sabia, mas ele tinha que se relacionar com o homem para que o homem pudesse se pronunciar, se apresentar diante dele. E ali naquela ocasião, depois da queda do pecado, ele estava ajudando o homem a se apresentar diante dele depois do pecado, a conversar com ele. Isso é facilmente entendido. Porém, a ignorância diabólica de Marcião trouxe muitos ao engano, e isso está crescendo atualmente de forma muito perigosa. Por isso estou fazendo esse vídeo e trazendo esses pontos para vocês.
Então temos aqui o Deus do Antigo Testamento, Demiurgo, a divindade criadora do mundo material, seria então uma divindade tribal. Eu trouxe como uma divindade trintariana, né? Mas é a mesma coisa. Invejosa dos judeus, cuja lei representaria a justiça recíproca, legalista e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já o Deus a quem Jesus se referia ser um ser completamente diferente, um Deus universal, de compaixão e amor e que olha para a humanidade com compaixão e piedade. Bom, isso já vimos, essa distinção que ele fazia entre o Antigo e o Novo Testamento. E Marcião afirmava que Jesus era o Filho do Deus Pai, mas entendia a encarnação de maneira docética, ou seja, de que o corpo de Cristo era apenas uma imitação de um corpo material. Ele acreditava que Cristo, na crucificação, pagou a dívida de pecado que a humanidade tinha, absolvendo-a e permitindo que ela então herdasse a vida eterna. Eu vou resumir aqui para não prolongar tanto o vídeo, mas Marcião também ele chegou a trazer um canon próprio, refutando várias passagens das Escrituras Sagradas, vários capítulos, como o capítulo 1 do Gênesis, como já afirmei para vocês, e também o livro do Evangelho de João. Por quê? Porque, amados, ele refutou o Evangelho de João e hoje muitos estão fazendo isso também, e até em canais do YouTube por aí, porque o primeiro capítulo de Gênesis está em harmonia total, em completa harmonia com o capítulo 1 do Evangelho de João. Por isso ele refutou, amados, porque eles não entenderam e não querem admitir que só existe um Criador Todo-Poderoso. Então, quanto ao resumo aqui pelo Wikipedia, tem outros dados também na internet, caso você queira se aprofundar mais. Aqui eu já trouxe pontos o suficiente para saber que essa visão de Marcião de Sinop está crescendo atualmente, embora eles não citem a origem, que veio de Marcião de Sinop, ou Marcion. Eles trazem só a linha de pensamento. Então, quando verem as pessoas refutando o Deus do Antigo Testamento, criticando as passagens sobre mortes que o Eterno permitia que ocorresse, pois vejam bem, o Eterno se manifestava ali com poder e glória, na coluna de fogo, na nuvem de fogo durante o dia, durante a noite com Moisés. Ele se revelava ao povo, e todos aqueles que blasfemassem daquilo realmente deveriam morrer, e eram mortos. A terra se abria e os tragava. Por quê? Porque é o mesmo exemplo que o nosso amado Salvador disse contra o Espírito Santo, porque quem blasfemar do homem se arrepender é perdoado, porém quem blasfemar do Espírito Santo comete pecado imperdoável. Era a mesma coisa que acontecia na lei. Ali o Espírito do Eterno, do Salvador, através do Eterno em sua manifestação como Criador, como Pai, ele se manifestava ali com poder, e aqueles que blasfemavam vendo aquelas coisas realmente morriam. A exemplo do exército egípcio, que não conseguiu passar a parede de fogo, o firewall, né? No inglês, parede de fogo, aquela coluna de fogo que apareceu para que o povo hebreu pudesse entrar no Mar Vermelho. Depois ela se desfez e eles seguiram lutando contra o Eterno, queriam matar o povo hebreu, mesmo vendo aqueles milagres. Eles entram no Mar Vermelho e o mar os traga. É lógico que eles realmente devem morrer, porque estão se levantando contra o Eterno. Vejam, Golias blasfemou contra o Elohim de Israel. Davi se indignou e o derrubou em um só golpe. A morte das crianças e de outros era porque aqueles povos pagãos blasfemavam do Eterno. Por isso ele permitia matar eles, porque ali eles tinham que se tornar uma nação, como todas as outras nações, porém uma nação que conhecia ao Criador. Então, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar estudos que eu já fiz, embora muitos ainda não tenham visto, estudos que eu já fiz para refutar realmente já esses dizeres, desses que estão surgindo atualmente aí e crescendo na rede, na internet, pelo YouTube também, negando o Antigo Testamento e o Eterno no Antigo Testamento. Consequentemente, apostatam e negam até no Novo Testamento, descrendo de tudo. Fiz vídeos já como Eliseu e os 42 rapazes, Jefté e a sua filha. Será que Jefté realmente queimou a sua filha? Será que Eliseu matou
Será que Eliseu profetizou para as duas ursas matar aqueles 42 rapazes pelo poder do diabo? Assim eles interpretam. Então trouxe esses estudos para refutar realmente essa linha de pensamento. Vejam esses vídeos também e compartilhem. E vejam aí no verdadeiro contexto o que significam aquelas passagens. 42 rapazes, meus amados, refletem os 42 meses da besta, da perseguição de Apocalipse. Isso é tremendo. Porém, eles não tiveram essa revelação e muitos cristãos hoje, teólogos, pastores, não entendem. Aqueles 42 rapazes, veja, 42 é um número profético. O que eles faziam, o que eles fizeram? Perseguiram a Eliseu, porque ele era careca somente. Eles queriam acabar com Eliseu. Imaginem uma torcida de futebol fanática querendo lixar uma pessoa. Era isso que aqueles 42 rapazes queriam fazer. E a teologia de Marcião traz como criancinhas, inocentes. De inocentes eles não tinham nada. Eles queriam bater em um senhor de idade, profeta, unção dobrada do Eterno, que recebeu através do profeta Elias. Por isso ele profetizou duas ursas, duas testemunhas, que confrontou aqueles 42 rapazes, representando as duas testemunhas que confrontarão a besta por 3 anos e meio também. Vejam esse estudo, é um estudo rápido, e sejam edificados no nome de Yahushua HaMashiach. Vejam também o estudo sobre Jefté e o sacrifício da sua filha. Qual será realmente que foi esse sacrifício? Foi uma oferta queimada? Vejam e entendam, pois eles massacram, não respeitam os profetas do Antigo Testamento e dizem que eles serviam ao diabo e assim negam o eterno Criador. O apóstolo Paulo testemunhou de Jefté. Vejam o estudo sobre Jefté. E agora, para concluir esse estudo, vou deixar o vídeo que falei sobre o primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro de Bereshit, ou Gênesis. Ali explico passo a passo, vocês verão aqui daqui a alguns instantes, o porquê da criação do homem. No 6º dia da criação, e também está mencionado no segundo capítulo. Vocês verão e entenderão a harmonia perfeita. Compartilhem esse vídeo também. Vou deixá-lo separado na descrição, só essa passagem se quiserem compartilhar, ou compartilhem juntamente com esse estudo sobre Marcião. E entenderão a ligação perfeita e a harmonia do primeiro capítulo com o segundo capítulo, o que muitos não entendem até hoje. E depois farei um vídeo sobre Lilith, porque eles também usam o primeiro capítulo e o segundo capítulo para dizer que existiram duas mulheres, duas esposas de Adão, o que não é verdade. Meditem, revejam se preciso e compartilhem, e que o Eterno abençoe a todos. Shalom e até os próximos estudos. Shalom, shalom, amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos para mais um estudo sobre uma passagem do livro de Bereshit, ou Gênesis, o início, sobre a criação do homem. Me fizeram uma pergunta no grupo do Zap sobre estar no capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 7, 2 vezes, escrituras que falam sobre a criação do homem. Daí então temos várias interpretações do mundo e algumas até diabólicas, por não entenderem realmente o contexto bíblico. Nós sabemos que antigamente na Torá não existiam os números de capítulos e versículos. A escritura era totalmente no sentido linear. Faziam a leitura no sentido linear. Não paravam em versículos e capítulos. E sabemos também que foi o profeta Moshe, ou Moisés, que escreveu o Pentateuco, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o profeta Moisés, ou Moshe, ele estava descrevendo o início, como foram criadas todas as coisas. E no versículo
1 do capítulo 2, está escrito: e assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Elohim terminou no 7º dia toda a obra que fez, e cessou de fazê-lo no 7º dia. E Elohim abençoou o 7º dia e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que Elohim criara para fazer. Eu estou lendo na Bíblia hebraica, o Tanar, e temos aqui que no 7º dia, ele criou o 7º dia e nele descansou. Porém, conforme lemos, ali foram acabados os dias de criação. Ou seja, o homem já tinha sido criado. Então, não é uma outra criação em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Porque no versículo 1 está escrito que já tinha sido criado todas as coisas. Então, o que seria? O homem, ele foi criado no 6º dia. Tanto o homem como a mulher, macho e fêmea, foram criados, conforme está lá no versículo 26 e 27 do capítulo 1. Vamos ler. E Elohim disse: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, sobre o animal e em toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta na terra. E Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea criou-os. Aqui temos a criação realmente do homem. O profeta Moisés, quando ele escreveu, ele estava descrevendo de forma cronológica as coisas que o Eterno criou nos 6 dias e no 7º dia. Depois disto, no versículo 7 do capítulo 2, já não é ele criando outra vez, é Moisés relatando a formação do homem, como foi lá no versículo 26 e 27 do capítulo 1. É Moisés detalhando a formação do homem, não é uma outra criação. Porque, conforme está no versículo 1 do capítulo 2, já tinham sido criados todas as coisas. E no versículo 7 do capítulo 2, ele começa e inicia os detalhes de como foi formado o homem. Não as outras coisas, mas o homem. Por isso está escrito: e o Eterno Elohim formou o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e o homem tornou-se alma viva. Aí depois temos os detalhes de como foi criada a mulher. Porém, todas as coisas foram criadas na primeira semana da criação. O que temos no capítulo 2 são os detalhes de como aquelas coisas foram criadas, ou de como os seres foram criados. Porque foram criadas todas as coisas e os seres viventes na primeira semana de criação. Depois, no capítulo 2, temos os detalhes de como foram criados o homem e a mulher. Porém, eles foram criados no 6º dia, conforme está lá no capítulo 1, versículo 26 e 27. Temos aí então o entendimento do contexto bíblico, não teológico de algumas religiões ou da teologia, mas conforme o contexto bíblico linear das Escrituras Sagradas. Isto é o que a Escritura revela, e é o que Moisés escreveu, foi a intenção do profeta Moisés. Porém, ao colocarem os números de versículos e capítulos, mesmo que tenha sido para ajudar a localização das passagens, criou-se aí um perigo de interpretar de forma errada algumas passagens. Este é um exemplo. É provado que Moisés relatou toda a criação em uma semana. Por isso que escreveu no versículo 1
do capítulo 2. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tudo tinha sido criado já. Aí depois, no decorrer do versículo 2 em diante, ele explica sobre o sétimo dia e dá detalhes das coisas que foram criadas, como elas foram formadas. Não que está sendo criado outra vez, mas ele detalha como foram formadas. E a principal delas foi a formação do homem. Aí temos então que não é uma outra criação, como muitos estão afirmando por aí. É realmente uma criação. E depois temos os detalhes da formação, que é diferente. Então que o Eterno siga abençoando a todos, em nome de Yahushua, o Messias de Israel, o único e verdadeiro Salvador. Amém. Shalom a todos.